I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galerinha do nono ano, eu sou o professor Max Emiliano Marques e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as orações subordinadas adverbiais. Na verdade, esse assunto é uma continuação da rotina anterior, só que na rotina de hoje nós iremos falar de mais 3 orações subordinadas adverbiais, afinal elas são várias e por isso é necessário segmentá-las em várias rotinas. Tá? Então fica aqui comigo para que você possa compreender esse assunto, apesar de que a presença do professor, os seus professores, é fundamental também nesse processo de aprendizagem. Então vamos lembrar um pouquinho, principalmente aí quem não pôde assistir a aula da rotina da semana passada, o que é uma oração subordinada adverbial. Ela é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Vocês estão lembrados do que é adjunto adverbial, esse termo acessório da oração? Então procurem lembrar, está lá no livrinho do 8º ano, para que a gente possa entender o que é uma oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial ela é introduzida pelas conjunções subordinativas e classificada de acordo com as circunstâncias que exprimem. Para que a gente possa classificar uma determinada oração em subordinada adverbial, por exemplo, comparativa ou condicional, é preciso que a gente verifique qual é a conjunção que está sendo utilizada e qual é a circunstância que está sendo exprimida. Então, na aula de hoje, nós vamos ver de 3. A oração subordinada adverbial concessiva, a oração subordinada adverbial conformativa e a oração subordinada adverbial comparativa. Tá? Falando um pouquinho da primeira, que é a oração subordinada adverbial concessiva, ela exprime a admissão de uma ideia que poderia interferir na realização da ação da oração principal, mas não interfere. Aí nós podemos observar pelo exemplo. Embora tudo tenha sido planejado, ocorreram vários imprevistos. A primeira ideia aí de planejamento já afastaria a ideia de que houve imprevisto, né? Se tudo foi planejado, imprevisto nenhum deveria ocorrer, não é verdade? Mas só que o que ocorre? É uma ideia que poderia interferir na realização dessa outra ideia. Então, quando nós temos a presença dessas conjunções, o embora, o se bem que, o ainda que, o mesmo que, o conquanto, posto que e o nem que, nós temos a circunstância de uma oração subordinada adverbial concessiva. Tá? A oração subordinada adverbial conformativa. Ela exprime que o que se diz na oração principal está em conformidade com algo. Observe bem um exemplo. Tudo ocorreu conforme estava previsto. Né? A presença dessa conjunção conforme indica essa ideia de que algo se realizou conforme alguma expectativa. Então, lembrando bem quais são as orações, quais são as conjunções que indicam que essa oração subordinada ela é conformativa. É o conforme, é o segundo, é o de acordo com, é o consoante, é o como. E por fim, nós temos a oração subordinada adverbial comparativa, que como o próprio nome diz, ela vai exprimir circunstância de comparação com o fato indicado na oração principal. Aí o exemplo que nós temos é: meu pai age como agia o meu avô. Não é verdade? Nós podemos observar o quê? Que há uma comparação aí entre pai e o avô, por meio dessa conjunção que dá essa ideia de comparação, o como, não é? Então nós temos a presença aí dessa conjunção e isso vai indicar essa ideia de comparação, de que um pai age semelhante, age parecido com um avô. Além da conjunção como, nós temos outras, como o mais que, o menos que, o maior que, o menor que, o pior que, o tal qual, o que nem, certo? Além da atividade que vocês têm aí na rotina, eu trouxe 3 questõezinhas para que vocês possam ajudar. Se vocês quiserem dar um pause aí e tentar, eu vou elucidar daqui a pouquinho. Tá? O primeiro período é: minha mãe cuida de mim como cuidava da minha irmã. O segundo segundo me informaram, amanhã não teremos lanche na escola. E o terceiro, por sua vez,
denunciarei seu marido à polícia, mesmo que você tente impedir. A ideia é classificar essas orações que estão em vermelho, que são orações subordinadas. Agora, elas são subordinadas, como é que elas se classificam? Comparativas? Concessivas? Vamos tentar analisar? A primeira oração, o primeiro período. Minha mãe cuida de mim como cuidava da minha irmã. É lógico que aí tem uma ideia de comparação, não é? O cuidado que essa mãe tem com a filha ou com o filho era igual, parecido, semelhante, similar ao cuidado que ela tinha com a outra filha. Então, se nós temos uma ideia de comparação e nós temos aí a conjunção como, nós temos uma oração subordinada comparativa. Segundo me informaram, amanhã não teremos lanche na escola. Vocês podem observar aí uma ideia de conformidade, uma ideia de que algo ocorreu em acordo com outro fato. Informaram ao sujeito que não haverá aula, esse fato ocorreu nessa conformidade. Então, e também a presença desse segundo, dessa palavrinha segundo, que é uma conjunção, dá a ideia de conformidade. Então, estamos diante de uma oração subordinada conformativa. Por sua vez, denunciarei seu marido à polícia, mesmo que você tente impedir. Nós temos aí uma ideia aí na oração subordinada que não atrapalha a ideia principal, que é de dar denúncia ao marido à polícia. Mesmo que o outro sujeito venha impedir, mas ele ainda assim fará. Então, nós temos aí uma ideia de concessão. Então, temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Galera, nossa aula hoje é curtinha, termina por aqui, tá bom? Eu vejo vocês na próxima semana, aqui nas nossas rotinas. Continue estudando com o professor de vocês, tire dúvida, leia bastante, tá bem? O assunto é um pouquinho complexo, é um pouquinho longo, mas com bastante esforço da sua parte você consegue, tá? Eu me despeço por aqui e até mais. Emotion got my statement.